Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero dizer para você que está sendo ministrado por esta mensagem, através do nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saiba que você é muito, mas muito preciosa, por demais preciosa e precioso. Saiba que Jesus te ama. Ele nos amou primeiro, nos chamou, nos catou de um charco de lodo, para que nós pudéssemos amar você. Então você é muito bem-vindo. Amém, igreja? Amém. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Versículo 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Pai eterno, Pai querido, bispo e pastor de nossas almas, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra, mas não só compreender a Tua palavra, guardá-la, esconder no nosso coração para não pecar contra Ti, mas não somente guardá-la, mas praticá-la, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Eu estou intitulando essa mensagem de ouvintes ou praticantes. Ouvintes ou praticantes. Veja como é sério essa questão de sermos somente ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Jesus é enfático quanto à falta de sensibilidade quando julgamos o outro. E a ilustração que Jesus usou foi intencionalmente exagerada para mostrar a posição insignificante daquele que se coloca como juiz dos outros. É isso mesmo que você ouviu. A ilustração que Jesus vai usar, ela é demasiadamente exagerada para mostrar-nos a posição insignificante daquele ou daquela que se coloca como juiz para julgar os outros. Tal pessoa é chamada de
hipócrita. Exatamente. Jesus chama essa pessoa de hipócrita, pois pretende agir como médico quando de fato ela mesma se encontra enferma. Veja como é sério. Seríssimo. Jesus disse que essa pessoa é hipócrita. Por quê? Porque ela quer agir na direção do seu próximo, na direção do seu irmão, como médico. Logo que de fato ela é quem está enferma. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que medes, vos medirão a vós. E porque vês o argueiro no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Então esse texto que acabamos de ler, ele é muito forte. Mas Jesus, ele não poupa palavras para mostrar a posição de uma pessoa que se torna ou se faz juiz para julgar os outros. Somente seremos bem-sucedidos quando olharmos para dentro de nós, quando olharmos para o homem interior, para a mulher interior, para o nosso íntimo, examinarmos e clamarmos a Deus copiosamente, pedindo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículos 23 e 24. A primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de ouvintes ou praticantes, a primeira parte estou intitulando de o encorajamento à diligência. Ou seja, o encorajamento ao zelo, ao cuidado, a você se colocar na posição de servir o outro, de você entender que você precisa diminuir para que o outro cresça. O encorajamento à diligência. Veja aí, Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Entenda uma coisa, eu passei muito tempo da minha vida, é muita coragem eu dizer isso, mas eu preciso falar isso. Eu passei muito tempo da minha vida ministerial, na minha caminhada com Cristo, falando esse texto do livro de Tiago erroneamente. Para mim era assim, ó: seja tardio no falar e apressado no ouvir. Obrigado, filho. Meu tempo sozinho com Deus, eu lendo a palavra, eu tomei um susto que o texto não era da maneira que eu pensava. Esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Olha aí. Outras versões diz: seja apressado para ouvir e tardio para falar. E de repente eu comecei a ler esse texto
e me peguei subtraindo o texto. Eu disse: meu Deus, me perdoe. Porque o que é que ele diz? Ele diz: olha, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para irar-se. Olha o que eu estava negligenciando. Por quê? A ira humana não produz a justiça de Deus. Porque se eu sou apressado no falar, eu vou errar mais. Mas em determinado momento, além de eu errar, eu vou ser tendencioso a me irar, a não aceitar, a não concordar que eu estou errado. Aí eu me iro, aí eu fico furioso, aí eu fico cheio de cólera. Por quê? Porque eu não fui tardio no falar. Porque eu não estava pronto para ouvir. E se eu não estou pronto para ouvir, eu dei lugar à ira. E quando eu dei lugar à ira, eu não produzi a justiça de Deus na minha vida. A ira humana não produz a justiça de Deus. Há uma possibilidade de que haja uma conexão entre esse parágrafo e o precedente. Mas como assim, pastor? Porque no versículo 18, veja aí o versículo 18 de Tiago. O que é que ele vai dizer? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, há uma conexão, existe uma possibilidade de uma conexão entre o versículo 18 e o versículo 19. Por quê? Porque no versículo 18, Tiago chegou ao clímax de sua refutação. O que é refutar? É rebater, é não se colocar de acordo, é não aprovar aquilo que está errado. A ideia de que Deus é o autor da tentação. Tiago já havia demonstrado que tal acusação é contrária à natureza de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Está vendo aí? Por que Tiago está dizendo isso? Porque na época as pessoas estavam implantando dentro das sinagogas que Deus era responsável pelo homem ser tentado, que a tentação vinha da parte de Deus. E Tiago está dirigindo essa forte admoestação para que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Também pode ser uma referência à acusação que os leitores tinham feito contra Deus, ou talvez seja simplesmente uma declaração generalizada sobre ouvir e falar. Quando um homem ou uma mulher de Deus dá lugar à ira, olha como isso é sério, ó. Quando um homem ou uma mulher de Deus dá lugar à ira, ambos ficam incapazes de agir com justiça. Às vezes tem uma pessoa que está pisando no seu pé, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja dentro de casa com o cônjuge, estão pisando no seu pé.
pisando no seu pé. E você está ali, segurando a onda. De repente, você dá lugar à ira. O que acontece? Você fica incapaz de revelar a justiça. É muito sério, amados. É seríssimo. E além disso, esse homem ou essa mulher não deixa lugar, ou pelo menos atrapalha, o clamor pela justiça divina ao mundo. Por que existe tanta gente quebrada? Existe muita gente que não quer nem saber, não quer nem passar na frente de uma igreja. Por quê? Porque elas pisaram na bola, mas além delas pisarem na bola, elas foram machucadas, elas foram tripudiadas e sufocaram uma semente. De que é a responsabilidade? A responsabilidade é dela mesma. Mas poderíamos ter agido diferente? Poderíamos sim. Poderíamos revelar através da nossa vida a justiça de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, e não revelamos. Você lembra de Moisés? Abra aí sua Bíblia em Números capítulo 20. Números capítulo 20, do versículo 9 ao 12. Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu água copiosamente. E a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Por que Moisés desagradou a Deus? Foi porque Moisés representava a Deus. Mas naquele momento Moisés representou Deus como Deus sendo um Deus irado. Você vê como é sério? Como é que você está representando Deus? Porque você é santuário de Deus. Porque você é templo e morada do Deus Altíssimo. Então, como você tem representado a Deus? Você tem representado Deus como Deus sendo um Deus iracundo, um Deus irado, um Deus que não usa de amor? Como você tem representado a Deus? Ou você não tem parado para ponderar nessas questões? Você acha que o seu processo de santificação não envolve essas questões? Como você tem representado a Deus? Ou você não tem contemplado a bondade de Deus na sua vida? Como as pessoas irão desejar conhecer o seu Deus se elas não veem em você o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que são o fruto do Espírito? Como as pessoas irão desejar vir para cá, para a igreja local, se você não está representando
o Deus que tem cuidado de você, o Deus que tem cercado você com alegres cantos de livramento, o Deus que tem feito maravilhas na tua vida. A questão é como temos representado esse Deus. Domingo passado eu falei algo aqui na ministração que depois eu fui ouvir e me tremi todinho. Eu disse, está na hora de nós pararmos de dar deuses a Deus. E de fato, amados, queremos ser juízes, queremos apontar, queremos chamar a atenção, mas não queremos prestar contas. Não prestamos contas, mas queremos falar. Não estamos prontos para ouvir. Não somos tardios para falar, tardio para irar-se. E Deus nesta noite está perguntando para mim e para você, como você tem me representado? Então Moisés não representou o Deus de amor. Isso não quer dizer que Moisés não amava o seu povo. Isso não quer dizer que Moisés não amava a Deus. Isso não quer dizer que Moisés não era um homem quebrantado, mas isso quer dizer que em dado momento houve um desencontro de Moisés com a vontade de Deus. Você lembra que eu já falei aqui? Estamos caminhando bem. Decidimos, a partir de hoje, a partir de hoje eu vou. A partir dessa semana eu quero ver quem me detém. E você vai. É incrível, amados. Com a mesma força, com o mesmo vigor que você iniciou, você para. Você para e até agora você não entendeu. Você não entendeu que enquanto você não descolar, ativar a sua fé e seguir em frente, sabendo que Deus estará com você, você vai ficar rodando em círculo. Você vai ficar rodando em círculos. E haverá um momento que você não terá suporte para suprir o que mais você necessita. Quando o homem se ira, ele está demonstrando sua autossuficiente ira humana, que mesmo quando dirigida contra algo delituoso, deixa de reconhecer que a mera repreensão humana não pode mudar o coração de outras pessoas. Portanto, não produz a justiça de Deus. Deus é santo e justo. O seu propósito é que seu povo imite seu caráter. Você sabe qual é o maior propósito de Deus na sua vida e na minha vida? Que nós cheguemos à estatura. É que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Aí eu pergunto para você nesta noite: você tem meditado sobre isso? Você tem pensado nessas coisas? Porque eu confesso a você, amados, é inevitável eu não pensar nessas coisas. Ontem nós estávamos lendo a Bíblia, fazendo a leitura, no qual nós estamos fazendo em família, e quando terminamos, a pastora fez uma oração, e eu me tremi todinho, porque na sua oração, que ela apresentava a Deus, ela se dizia inconformada com ela mesma. Você está inconformado com você? Ou tudo está sendo passageiro? Eu vou repetir uma coisa que eu perguntei a um casal, e vou perguntar a você nessa noite: você é apaixonado por Jesus? Você está apaixonado por Jesus?
Sabemos que a paixão humana é algo nocivo. Sabemos que a paixão humana, de homem para mulher, de mulher para o homem, é nociva. Mas a paixão do homem para com Deus, não. Do homem para com Cristo, não. Nós precisamos nos apaixonar perdidamente por esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão sublime. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: serei santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19, versículo 1 e 2. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Mateus capítulo 5, versículo 48. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Em todo, viu, amado? Não é só um dia, não é só uma área da vida, não. É em todo o nosso procedimento. Precisamos apresentar a santidade de Deus na nossa vida. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Segunda parte da mensagem: despojando-vos de toda impureza. Despojando-vos de toda impureza. Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O interessante é que Tiago usa uma figura de linguagem, como se ele estivesse usando uma ilustração: o despisse de roupas imundas e o profundo desejo de nunca mais ter nada a ver com a impureza, com a maldade moral. Quando ele diz assim, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Sabe o que ele está dizendo? Tira a roupa suja, tira a roupa que está com resquícios de sujeira, de podridão. Essa é a figura de linguagem que ele está usando. Para quê? Depois que eu me despir e tomar para mim algo que Deus já me deu e já lhe deu, porque no próprio instante que nós confessamos a Cristo, o recebemos como único e suficiente Salvador, Ele nos vestiu com vestes de louvores. Aí sim, eu vou ter o prazer de nunca mais eu ter nada a ver com a impureza e com a maldade moral. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Meu Deus! Tiago vem nos admoestar
Em contrapartida, vem o apóstolo Paulo nos dizer que nós temos que ter cuidado para não estar premeditando satisfazer os desejos da carne. Romanos capítulo 13, versículo 12 a 14. Em vez de um comportamento impuro, o que deve enraizar-se no povo de Deus é a palavra implantada. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 34. É Deus plantando ou implantando a sua verdade e cada crente refletindo o Deus, a imagem do Deus invisível. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa tremenda. É o próprio unigênito do Pai, conduzindo seus escolhidos à Nova Jerusalém. Amém? Você tem certeza que você vai? Amém? Oh, glória! Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Oh, aleluia! E essa palavra implantada em vocês é poderosa para salvá-los. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que é que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como se diz a Escritura: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10, versículos 6 a 11. Então, se um dia você creu com o coração para a justiça e confessou com a sua boca, você é livre, você é liberto, você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é filha, você é herdeira e co-herdeira com Cristo. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24. O cristianismo é uma religião de ação. Você foi chamado por Cristo, você foi captado lá das trevas e Ele lhe transportou para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Saiba de uma coisa, que agora você faz parte de um povo que vive em ação. Por mais importante que seja ouvir, não se deve parar por aí, somente ouvir. O fazer deve seguir-se ao ouvir. Ser apenas o ouvinte é uma forma de enganar você mesmo. Eu fico pensando assim,
Eu fico pensando da seguinte maneira: será que eu me contento em viver enganando a mim mesmo? Em passar uma coisa, em passar algo que eu não sou? Em falar algo e não viver esse algo? Você não sabe como está sendo difícil ministrar essa palavra. Por quê? Essa palavra, ela não é para trazer condenação a você. Não, de maneira nenhuma. Essa palavra é para trazer consciência. É para que você venha se conscientizar e venha identificar você no meio da caminhada. É para que você entenda que você está inserido, que você está inserida dentro de um processo de santificação progressiva, que vai depender de você, todos os dias. Você tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus. Não tem essa de você amanhecer o dia e dizer: não, hoje eu vou vestir como se fosse uma roupa. Hoje eu não vou vestir uma roupa de crente. Hoje eu não quero. Amanhã eu visto a roupa de crente e essa roupa de descrente eu deixo aqui. E na realidade não existe isso. A roupa não vai definir ou vai marcar você como se você fosse crente de verdade. Não, isso é papo furado de homens, isso é uso e costume. O que vai mostrar de fato quem você é, se você é um crente, se você é uma mulher, se você é um homem de Deus, são os frutos. Qual o fruto que você tem dado? Esses frutos têm permanecido? O que você tem começado a fazer? Você tem terminado? Você tem dado continuidade? Ou você tem parado pelo meio do caminho? Então, o acúmulo de maldade pode significar o resto. Isso aqui eu fiquei impactado. O acúmulo de maldade pode significar o resto, resquícios, pequenos fragmentos, ou sobras que muitas vezes denominamos de insignificante, mas não é. Não é. Se você não levar a sua vida com Cristo a sério, ninguém vem levar para você não. Aí você diz: não, pastor, pelo amor de Deus, você está sendo muito radical hoje. Não, querido, isso não é radical. Isso é mostrar para você a luz da palavra, que nós não podemos vacilar, nós não podemos dormir. Levanta-te, porque a luz do Senhor já resplandece sobre a tua vida. O homem que ouve, mas não faz mediante o que ouviu, é como uma pessoa que vê o reflexo do seu próprio rosto no espelho. Ele se vê, é verdade. Ele contempla seu próprio rosto no espelho, mas continua fazendo o que fazia sem menor lembrança do tipo de pessoa que ele viu no espelho. Meu Deus! Por quê? Porque ele em si, ele é convertido. Em si, ele entregou a vida a Jesus. Ele mudou de vida. E quando ele vai para o espelho, que ele contempla o espelho, ele vê, realmente ele vê ele de verdade. Mas quando ele sai dali, o que é que acontece? Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia. E ele não tem a menor lembrança do tipo de pessoa que ele viu no espelho. Eu não sei como é que você ouve isso. Eu não sei como você está ouvindo. Não sei que efeito está dando dentro de você. Eu só sei que no meu interior, no meu homem interior, no meu íntimo, algo mudou hoje. Eu preciso me calar mais. Eu preciso ouvir mais.
Por quê? Porque eu sou tendencioso a me irar. O meu temperamento, a minha maneira de ser, em dado momento, parece que algo explodiu dentro de mim, mas eu sei que é o velho homem subindo nas minhas costas e querendo viver novamente. Eu preciso dizer: fica aí, você morreu há 20 anos atrás, fica aí, você não existe mais. Mas o que é que nós fazemos? Nós damos lugar à ira, machucamos as pessoas. Quando nós nos acalmamos, caímos em si, primeira coisa, preciso pedir perdão. Preciso pedir perdão. Preciso fazer as pazes. Preciso seguir na direção da unidade, da amabilidade. Por quê? Porque quebrei tudo. Amados, o mundo atual está desse jeito. Haverá um tempo que o homem será amante de si próprio, de si mesmo. Haverá um tempo que pai mataria os filhos matariam seus pais. É o tempo que nós estamos vivendo. E se nós não nos prepararmos como igreja, teremos grandes e grandes surpresas. Tiago está demonstrando que a impressão foi momentânea, mas o esquecimento foi instantâneo. Eu tive uma impressão de quem eu era. Essa impressão foi momentânea. De repente, o esquecimento foi instantâneo. Esqueci tudo que eu aprendi e parti para a pancada. Parti para dizer a verdade. Olha, está vendo aí? Que verdade, se só existe uma verdade. O espelho que revela as imperfeições do homem exterior foi colocado agora em contraste com a lei perfeita. A lei perfeita é a lei da liberdade que reflete o homem interior. Para Tiago, a lei perfeita é porque Jesus Cristo tornou ela perfeita. Conclusão. Tiago, capítulo 1, versículo 25 a 27. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Você percebe que agora Tiago vai no não ouvir, mas fazer. Mas no geral, para o não simplesmente adorar, mas fazer. Se nós fazemos o que somente nos manda fazer, nós estamos desqualificados. Estou trocando em miúdos. Estamos desqualificados. Ele diz: não ouvir, mas fazer. Mas no geral, para o não simplesmente adorar, mas fazer. Por quê? Porque você, enquanto você está servindo, você está adorando. Porque no original, serviço vem da adoração. A palavra religioso, tescos, significa dado às observâncias religiosas. Nesse contexto, ela se refere à frequência que você tem aos cultos e às outras observâncias religiosas, tais como a oração, o jejum, ajuda ao próximo. Um homem que é escrupuloso nestas observâncias
mas fracassa no controle de sua fala na vida diária, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã, segundo Tiago, capítulo 1. Uma vez que os órfãos e viúvas não tinham assistência na sociedade antiga, eram exemplos típicos daqueles que precisavam de ajuda. Além da caridade ampliada, a manutenção da pureza pessoal é outro meio pelo qual a verdadeira religião se expressa. O mundo aqui que ele se refere é a sociedade pagã da época, que se opunha, ou pelo menos ignorava a Deus. Por isso que ele diz: não seja simplesmente ouvinte, mas praticante. Então, em qual direção nós estamos seguindo? O que foi que Deus falou com você nesta noite? O que Deus vem falando com você no seu tempo sozinho com Ele? O que você tem feito em direção à sua igreja local? O que você tem feito em relação ao seu casamento, em relação à sua área como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como amiga, como amigo, no seu âmbito relacional, na sua profissão, na sua vida ministerial, na sua vida profissional? Não seja apenas ouvintes, mas praticantes.